Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer tê-los aqui novamente para mais uma reflexão a fim de abençoar a sua vida, a nossa vida. Meu nome é Fernando e a leitura de hoje está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 28. O poder de Jesus sobre os demônios. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Olha só o que a mulher disse no meio da multidão para o Senhor Jesus. Repetindo: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bom, pessoal, a reflexão dessa palavra é muito forte, porque aqui o Senhor Jesus veio trazer a revelação do mundo espiritual para aquelas pessoas naquela época. E muitas pessoas, tanto daquela época e atualmente, ou o ser humano em si, o próprio Deus sabe que muitos sofrem o que sofrem pelos ataques, pelos muitos ataques espirituais. Porque o nosso mundo é aquilo que nós vemos, mas existe um mundo espiritual, e foi exatamente esse mundo espiritual que o Senhor Jesus veio trazer e revelar para as pessoas daquela época. Porque as pessoas daquela época não tinham o conhecimento desse mundo espiritual. Havia muitas pessoas que sofriam com ataques demoníacos, pessoas que eram possessas, que sofriam com doenças. Claro que tem doenças que são físicas, mas muitas doenças também são ataques demoníacos, né? Se você não sabe, além de existir o mundo espiritual, existe também as pessoas que cultivam o mundo espiritual do mal, que são as pessoas que cultivam a magia negra, cultivam a feitiçaria, as bruxarias. Muitos falam sobre que há uma cultura brasileira ou de alguns países, né? Mas existe o candomblé, a umbanda, a quimbanda, mesa branca, preta, vermelha, não importa. Eu só quero que vocês saibam, pessoal, que desde o princípio, com a queda de Lúcifer, aqui neste mundo dos mortais, já havia o mundo espiritual. E desde o nosso nascimento, aqui o próprio Senhor Jesus também, ele nos revela que desde o nosso nascimento existem o quê? Demônios que nos acompanham
até o nosso findar da vida, nos acompanham no aspecto, né, que nos vigiam, encontrando brechas, estratégias para destruir a nossa alma, levar a nossa alma para o inferno quando a gente findar a vida nessa terra. E essa passagem, o próprio Senhor Jesus, ele revela isso. Eu vou pontuar isso para você, para ficar claro na sua mente e que você tome uma postura, uma posição em relação ao tema hoje. Então você veja que naquela época o Senhor Jesus expulsava os demônios. Então, porque existe o mundo espiritual, saiba disso, não se esqueça disso. E veja que o ministério do Senhor Jesus foi marcado exatamente por 3 pilares: da pregação do reino de Deus, da vida eterna, curas físicas e também da libertação espiritual. O Senhor Jesus expulsava muitos demônios da época. Então ele se deparou com aquela pessoa que estava doente, tinha aquela doença física, só que era a atuação de um espírito maligno que fazia aquela pessoa sofrer com aquela doença. Dito isto, mesmo assim as pessoas vendo milagres, mesmo assim vendo a constância e a multidão de pessoas que o Senhor Jesus curava e libertava, as pessoas ainda falavam que ele expulsava os demônios por Beelzebul. Ele faz isso aí, ou seja, ele faz isso aí porque ele é um endemoniado, porque ele tem demônio. Olha só a ousadia, a incredulidade daquelas pessoas na época. Sendo que o Senhor Jesus fazia aquilo pelo dedo de Deus, como ele disse, afirmando: mas se eu faço isso pelo dedo de Deus, saibam que o reino de Deus é chegado a vocês. Foi quando ele revelou a estratégia de Satanás, né? De que na nossa vida existem demônios que estão de olho na gente, né? E se essa pessoa não tiver comunhão com Deus, se essa pessoa não entregar a vida para o Senhor Jesus, que é o único capaz de nos proteger, de nos blindar, de nos dar vitória em cima da ação de qualquer força espiritual, então esse demônio age diretamente na vida dessas pessoas, seja na parte física, na família, na vida amorosa, né? Na vida financeira, enfim, na espiritual, na mental, não importa. Essa pessoa vai ter acesso livre à ação desses demônios a hora que eles quiserem. Por quê? Porque essa pessoa não tem comunhão com Deus. Essa pessoa não tem o Espírito de Deus, não cultiva comunhão para com Deus. É o que aconteceu com aquela pessoa que ele quis dizer. Talvez aquela pessoa muda, né, não tinha doença nenhuma, mas o diabo saiu, né, e voltou e trouxe mais 7 espíritos piores. E o último estado daquela pessoa, o Senhor Jesus diz que se torna pior do que o primeiro. Então essa é a estratégia do diabo. Ora, se o diabo sai do corpo de uma pessoa, quando é chegado o reino de Deus ali, é a libertação espiritual pelo Senhor Jesus. Então isso mostra que aquele espírito saiu. Isso mostra que aquele demônio já estava há muito tempo, né, na vida daquela pessoa. Só que ele sai, ele anda ao derredor do mundo, das pessoas, e ele volta àquela vida inicial. E se ele encontrar espaço naquela vida, ou seja, se ela não encontrar Deus naquela vida, se ela não encontrar, aliás, se os demônios não encontrarem a presença do Senhor Jesus, o Espírito Santo na vida das pessoas, então ele volta com mais 7 espíritos piores e muito mais espíritos piores para destruir e tornar o último estado da vida daquela pessoa pior do que o inicial. Então veja que o Senhor Jesus me revela que existe o quê? O mundo espiritual. Então talvez, o que eu quero falar com isso? Que talvez você esteja passando lutas na sua vida que você não vence, que você não consegue avançar, que você não consegue se desenvolver, coisas que você não consegue se libertar, que são ocasionadas exatamente por forças espirituais do mal. Se você não sabe, assim como existem pessoas da fé de Deus que buscam a Cristo, que se entregam, que creem na Bíblia, existem as pessoas que buscam o diabo
busca o reino do diabo são as pessoas que se entregam às questões de bruxaria, de magia negra, né? A Umbanda, a Quimbanda, que dizem que é cultura, mas não é nada de cultura. São demônios disfarçados, são pessoas que servem aos encostos, fazem trabalhos para destruição da vida de muitas pessoas. Então é isso que você tem que se conscientizar. Existe o reino das trevas, atuando também através de pessoas que têm pacto com o diabo, alcançam níveis espirituais dentro da esfera espiritual do mal para destruir vidas, pessoas através de trabalhos. Ah, mas macumba não pega. Ah, mas põe meu fio de cabelo na boca do sapo, meu nome errado num cemitério, pode fazer o trabalho que for, que em mim não pega. Engano seu. Engano seu. Não duvide do mundo espiritual. Não duvide das coisas do mal. Porque se você não tem a blindagem, a proteção divina do Espírito Santo, se você não busca comunhão com o Senhor Jesus, se você vive no pecado, se você não agrada a Deus, não procura viver uma vida pautada na palavra de Deus, então a tua vida tem legalidade total. A hora que o diabo quiser, o diabo age diretamente na sua vida. A qualquer instante, ele age na sua vida financeira, profissional, saúde, família, vida amorosa, a hora que ele quiser. Talvez você esteja vivendo isso. Tem alguma área da sua vida que você está sofrendo. Quantas pessoas que você não ouve falar diariamente que se suicidam, que têm problemas na família, com drogas, com vícios, pessoas que estão se destruindo. Olha para o mundo como está. Tudo isso é a ausência de Deus. Se a ausência de Deus na vida dessas pessoas, há a presença do diabo, a presença direta do mal na vida dessas pessoas. Então que você e eu possamos entrar em alerta total em relação ao mundo espiritual que existe. É só você que não enxerga. E para finalizar, aquela mulher então quis exaltar ao Senhor Jesus, né? Falando que feliz a mulher que deu a luz a ele e os peitos que ele mamaste, mas ele praticamente cortou aquela mulher e disse: não, mulher, você está enganada no que você está falando. Você está enganada no que você está falando. Felizes são aqueles que ouvem a minha palavra e aguardam. Ou seja, felizes são aqueles que obedecem a palavra de Deus, que se convertem ao Senhor Jesus. Felizes são as pessoas que se comprometem a entregar a vida, a alma, né, o corpo, a mente, enfim, que se dispõem a viver uma vida conforme a palavra de Deus. Esses que são os verdadeiros abençoados, realizados e felizes, mulher. Aprenda isso. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa revelação do mundo espiritual, das ações do diabo na vida de uma pessoa, independente da área que essa pessoa agora esteja sofrendo e não encontra soluções, porque a luta dela não é física, a luta dela é espiritual. Então, meu Pai, que para que essa pessoa, ou para que vençamos no mundo espiritual, meu Deus, precisamos também ter uma força espiritual a nosso favor, superior àquela outra força, como o Senhor disse, que aquele que sempre é um valente a mais, sempre é aquele que é mais valente. E o nosso valente de guerra, o nosso senhor de guerra, o nosso comandante, o nosso general, o nosso Senhor dos exércitos é o Senhor. Então que o Senhor possa agora conscientizar essas pessoas, abrindo a visão dessa pessoa, que assim como existe homens e mulheres de Deus intercedendo por outras pessoas para levá-las ao teu reino, também existe pessoas usadas pelo diabo no mundo espiritual do mal para destruir a outras pessoas também, que fazem pacto com o diabo exatamente para galgarem poder neste mundo e destruir outras pessoas, levando essas pessoas para o inferno de vida aqui, física, enquanto vivem aqui, e o pior, levar a alma dessas pessoas para o inferno. Então que neste momento essa pessoa possa se conscientizar, que o Divino Espírito Santo conscientize essa pessoa agora,
da existência desse mundo espiritual, independente se ela está passando alguma guerra, alguma luta, alguma doença, algum problema na família, na vida amorosa, na saúde, não importa. Que o teu Espírito Santo alcance essa pessoa agora, meu Pai, e venha trazê-la para o reino da luz. Venha trazê-la para o teu reino, meu Pai. É o que eu te peço, te agradeço desde já. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém e graças a Deus.